Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre o poder da alma, ou um termo sinônimo como sistema nervoso na psiquiatria. Hoje se fala muito sobre guerra espiritual, se tem uma grande ênfase sobre este assunto, mas não se fala praticamente nada sobre o poder da alma. Uma das metodologias mais fortes e eficientes de Satanás é levar o homem a despertar o poder da alma, para falsificar a obra de Deus, iludir os cristãos e enganar os homens. Deus formou o homem, na sua questão tricotômica, harmonioso. A originalidade era que a alma recebesse as orientações do espírito, o espírito que governava a alma. O espírito não pode atuar diretamente sobre a alma ou sobre o corpo. A alma precisa dar o seu consentimento. É aqui que entra a questão do livre-arbítrio. O espírito é a parte ou instância mais nobre, porque é a parte que se relaciona com Deus. O corpo é a parte mais inferior, porque se relaciona com o mundo físico. A alma tem caráter de ambos, porque ela está ligada ao espírito e também ligado ao corpo. A alma é o ponto de convergência entre os dois mundos, através do espírito com o mundo espiritual e através do corpo com o mundo físico. A alma tem a função de manter a harmonia entre o espírito e o corpo. O principal elemento constituinte do homem é a alma, dos anjos é o espírito e dos animais inferiores, como as feras, é a carne. Antes da queda, o poder de Adão era regido pelo seu espírito. Após a queda, o poder de Adão não foi perdido, mas ele foi congelado em sua carne. Após a morte espiritual de Adão, o seu espírito caiu sobre o domínio da alma e foi se unindo gradativamente a si, levando à progressão da corrupção. Após a queda, o poder extraordinário da alma de Adão estava em si, porém congelado em sua carne. Os poderes da alma variam de pessoas para pessoas. Geralmente se manifestam em 3 categorias: força natural, que é presunção diante de Deus inflexível e insubmissa; pretensa sabedoria, com inúmeros planos e opiniões; e sensações emocionais, que se buscam nas experiências espirituais. O poder latente da alma se manifesta de 2 formas: tipo comum e tipo miraculoso. Esses poderes manifestos pela alma não acontecem apenas no meio do cristianismo, mas também dos babilônicos, árabes, budistas, taoístas, dentre as várias religiões. Também acontece fora do contexto das religiões. Independente dos meios e modos, existem alguns princípios comuns para se acessar esse poder da alma. Eu vou citar apenas 2, que seria subjugar a carne exterior e o fortalecimento da alma por meio de treinamentos. Observando as escrituras sagradas, nós podemos observar 3 tipos de poderes: o poder de Deus, o poder do diabo e o poder do homem. Eu vou usar 3 textos bíblicos para expressar o poder da alma, ou o poder oculto da alma humana. Eu vou usar Mateus 7, 21 ao 23, Mateus 12, 25 ao 28 e Mateus 25, 1 ao 13. Em Mateus 12, 24 e 25, acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mas Jesus falou a seguinte frase: todo reino dividido contra si é devastado. Se estiverem divididos entre si, não subsistirá. Aqui Jesus deixa claro que nenhum homem sob influência direta do maligno pode expulsar demônios de uma outra pessoa. Em Mateus 7, 22, 23, Jesus expressa que naqueles dias eles vão falar para ele: Senhor, nós expulsamos demônios, profetizamos, fizemos grandes maravilhas. Então Jesus falará abertamente: eu nunca vos conheci vocês, eu nunca tive um contato com vocês. E para corroborar com esta minha fala, eu quero ler um parágrafo da Bíblia Champlin, versículo por versículo, uma interpretação a partir do idioma original, que se encontra
no capítulo 7 de Mateus, versículo 23. Abre aspas. A ideia não é que houve um contato com Deus que depois foi interrompido, ou que esse contato foi fraco, e sim que, apesar das palavras e obras desses indivíduos, tal contato jamais houve. Em Mateus 25, a partir do versículo 1, Jesus fala da parábola das 10 virgens, referente à igreja. Em relação às virgens imprudentes, Jesus fala a seguinte frase: Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Esse não conhecimento faz um paralelo com Mateus 7,23, onde aquelas pessoas nunca tiveram um contato com Deus, pelo mínimo que seja. E eu quero ler um parágrafo que corrobore com essa minha fala, que está na Bíblia Champlain, versículo por versículo, a partir do idioma original. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 12, que nos diz, abre aspas, aqui o noivo diz, não vos conheço. Em Mateus 7,23, em uma passagem um tanto paralela, o Senhor disse, nunca vos conheci. Eu quero fazer uma pequena conclusão do que foi falado até agora. Nós podemos ver que em Mateus 12 não se expulsa demônios pelo poder do maligno. E em Mateus 7 expulsaram demônios sem ser pelo poder de Deus. Então nós podemos ver que essas pessoas de Mateus 7 usaram o poder da alma. Para corroborar com esta minha fala, eu quero ler um parágrafo da Bíblia Champlain, uma interpretação a partir do idioma original, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que nos diz, as pesquisas sobre os fenômenos psíquicos demonstram a capacidade de certas pessoas em prever o futuro, curar, falar línguas estrangeiras, sem nenhum estudo, expulsar maus espíritos e exercer outros poderes espantosos, mesmo fora de qualquer seita religiosa, ou como demonstração de muitas e diferentes religiões. A maior dádiva em nós entendermos a distinção do espírito e da alma seria conhecer o poder latente da alma.